Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje tem 3 entrevistas fantásticas para vocês curtirem e aprenderem aqui junto comigo. Hoje a gente fala sobre doenças psicossomáticas pós-traumáticas. Tem ainda bate-papo sobre cirurgia torácica robótica. E a gente encerra o programa de hoje falando sobre os benefícios da acupuntura. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos em todas as redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV ao vivo e para assistir a programação ao vivo, em tempo real, de qualquer lugar do mundo, é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais com o meu nome, você me encontra no Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre doenças psicossomáticas pós-traumáticas com a doutora Roberta Guimarães. Ela é terapeuta integrativa, psicossomática, pós-traumas, né? Obrigada por ter vindo. Doutora, é uma alegria te receber aqui. Olha, obrigada mais uma vez pelo convite. Quero dizer que a última vez que eu estive aqui, eu já saí daqui com muitas mensagens. Que bom. As pessoas te elogiando e olha só, as seguidoras mandaram um beijo para você hoje. Ai, eu falei, que pode bom. deixar, ó, o beijo tá entregue aqui. Tá entregue o beijo. E foi um sucesso. Outro beijo para vocês que mandaram beijo para cá. E que bom que gostaram da entrevista. O meu papel aqui, doutora, é sempre facilitar, né? Então, a entrega do melhor, da melhor informação, do melhor jeito, do jeito mais fácil, de mais fácil compreensão para o nosso telespectador. Então, eu fico muito feliz sucesso. quando eu traduzo as perguntas que quem está em casa quer ouvir e ver por aqui, né? Tirar essas dúvidas. A gente está vivendo esse momento agora, né? Pensar na situação do sul do país, tudo que tem acontecido, aconteceu e ainda continua, né? Bem complicada a situação por lá no Rio Grande do Sul. Isso é um trauma, não deixa de ser um trauma, né? E além das doenças físicas, que é a catástrofe, toda essa tragédia, né, de enchentes, pensar em doenças como leptospirose, por exemplo, doenças graves, há todo o trauma de ter perdido pessoas, de ter perdido bens materiais. E não é assim um bem ou outro, porque a gente até lida bem com isso. É de perder a construção de uma vida inteira, né? E de ter o sonho ali ceifado e da incerteza, né? Então, vai fazer um mês já a tragédia e há muita incerteza. Então, se a gente pontuar nesse cenário, a gente já tem uma pauta muito interessante para comentar aqui sobre do que pode vir, né? Das outras fases. Primeiro, a gente tenta salvar as vidas e que permaneçam vivos aqueles que foram salvos. Essa é a fase que a gente está vivendo ainda, né? Mas já há uma preocupação e vocês, profissionais da saúde mental, já têm se colocado até à disposição desse público, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora. O que está acontecendo lá, o que aconteceu lá, na verdade, já aconteceu, né? Nós passamos por guerras recentes, né? Catástrofes em alguns outros lugares. E não só afetam, obviamente, que aquelas pessoas que vivenciaram ali, que estiveram naquela situação de perder parentes, amigos, tudo que eles juntaram uma vida inteira. Nós que estávamos assistindo também, criou uma certa ansiedade. E até crianças, que eu até atendi algumas crianças que assistiram e durante a noite tiveram síncopes nervosas. Então, na verdade, essa tragédia toda que aconteceu atingiu não só a população que estavam ali, mas mundo, vamos dizer, né? E eu tive acompanhando de perto algumas pessoas que foram ser contribuidores lá, levar mantimentos, as pessoas que foram carregar com caminhão. Então, durante todo um trajeto, coisas que a TV não mostra, eles tiveram muitas crises de ansiedade. E olha que, assim, depois que a água baixar, que tudo acontecer, secar, na verdade, vai ser um outro tipo de trauma, porque assim, vai ser um cemitério aberto, o maior cemitério aberto que a gente já viu.
Então, não vão ser só destroços de casa, vão ser muitas coisas. Então, as pessoas que estão vivenciando lá, ajudando, contribuindo, elas foram lá com o coração aberto para contribuir, mas elas estão voltando com crise de ansiedade, crise de pânico, não estão conseguindo comer, não estão conseguindo dormir. Então, nós estamos, assim, tem um grupo de terapeutas que está ajudando muito eles nessa questão de atendimento online. E se a gente, mesmo longe, né? Eu entendo que estar lá presencialmente, o impacto é ainda muito maior, né? Com certeza, mas até mesmo à distância. Sim, todos nós. Se a gente se inteirar de tudo que está acontecendo, a nossa empatia, o nosso lado mais humano, também pode nos adoecer, né? Então, é uma maneira até da gente se proteger, se for necessário também, é saber dosar, assim como aconteceu na pandemia. Assim, né? como aconteceu na pandemia. Se você assistia ali e se abastecia de informação o dia inteiro, é muito bom ficar informado. Eu sou jornalista, eu gosto muito, mas é uma maneira de nos proteger também, é saber em que dose você vai. A gente pode ajudar de inúmeras maneiras. Inúmeras maneiras. Mesmo estando longe, mesmo se de repente não dá, né? Por exemplo, no meu caso, não tem como eu ir para lá presencialmente, né? E nem sempre a melhor conduta é você ir, né? estar lá, Perfeito. porque ainda existe uma zona de perigo lá. Então, se você puder fazer sua contribuição, já está ótimo, né? E tem como fazer bastante coisa, tem como fazer coisas Muitas, grandiosas, estando longe, sim, né? Unindo tem. recursos. Porque às vezes alguém pensa, vou ajudar, mas é tão pouquinho. Aí é o meu pouquinho, o seu pouquinho, né? E você acaba tendo uma ajuda bastante importante. Em oração também, né? Interceder através de oração, com certeza, né? Sempre há o que a gente pode fazer em benefício do outro, né? Do outro. Mas e essa dose? E esse limite? E para quem está lá? Então, tem gente que está fazendo coisas lúdicas com as crianças, né? Até quando houve necessidade de resgate de barco, por exemplo. Pais preocupados em tornar aquele momento que era horrível e muito traumático, de transformar em coisas lúdicas. Então, você viu imagens de pessoas, eu vi, você viu também, sorrindo naquele momento, para transformar aquilo em algo mais lúdico. Assim, o máximo possível, né? Essa preocupação é importante. Em que momento podem entrar os profissionais da saúde mental, mesmo à distância, né? Porque quem está lá, os profissionais de lá também foram impactados. Sim. Eles também vão precisar de ajuda. Todos vão. Na verdade, assim, como teve algum momento que ficou sem energia, sem acesso à internet, então nós fizemos um movimento. Então, tem as pessoas que têm um pouco de internet lá, elas emprestam um determinado momento para que a gente possa estar ajudando online, né? Então, as pessoas que eu falei, os caminhoneiros que também passam por essa crise, a gente ajuda eles na estrada mesmo. Parou ali um pouquinho, a gente ajuda a respiração, faz os exercícios e segue em frente, né? Todo esse contexto que está acontecendo, que já aconteceu em outros lugares também, as crianças principalmente, em algum momento na vida delas vão se tornar uma doença psicossomáticas. Por exemplo, a minha mãe, ela tem Alzheimer hoje, mas ela na infância ela sofreu uma tragédia também. E ela ficou 3 dias, ela e os irmãos e minha avó, longe do meu avô, perdidos em São Paulo, chegaram em São Paulo. E hoje ela com Alzheimer, ela vive isso. Medo de perder tudo, o medo de não ter nada, a escassez. E isso é looping na mente dela. E então, ela não está, antes do Alzheimer, ela não tinha mais esse flashback, não tinha. Né? Ela contava essa história para nós, mas não tinha esse sofrimento. Então, a gente percebe que é um sofrimento muito grande. Então, todas as pessoas que passam por uma situação traumática têm algum tipo de doença psicossomática. Então, pode ser uma alergia, pode ser uma dor crônica, que a gente pensa que é uma dor crônica. Ontem eu atendi uma moça jovem, 30 anos, que ela está perdendo a visão, ela está com problemas na coluna, os médicos não acharam nada. E nós fomos fazer um rastreamento, são traumas, são doenças psicossomáticas pós-traumáticas. Então, a ponto da pessoa está perdendo literalmente a visão porque ela não quer mais olhar para aquele trauma. Ela não quer mais vivenciar aquele trauma. Então, durante muitos anos da vida dela,
ela vivenciou esse trauma, é o looping do trauma. E isso acontece com muitas pessoas, consciente e inconsciente. Hoje tem tantas ferramentas, tem tantos profissionais, tantas terapias. Então, eu sempre indico, tem uma coceira, tá caindo o cabelo, sua unha tá fraca, vai no médico, faz exames, mas procura um profissional também. Isso é muito importante, porque... Da saúde mental, né? Da saúde mental. E aí que tá uma grande questão que, às vezes, é ponto de muita dúvida e eu acho que é crucial da gente saber. Então, pensar que foi após um trauma que você desenvolveu um problema de pele, você falou de coceira, né? Sim. Provavelmente esse problema se estabeleceu e agora ele é psicossomático, agora ele também é físico. É físico. Então, eu preciso fazer o tratamento para essa doença que me acometeu. Mas como ela tem uma causa de um trauma relacionado à saúde mental, além desse tratamento para essa dermatite, esse problema de pele, eu também tenho que fazer um acompanhamento da saúde mental. É isso? Sim, é muito importante. Mas se tornou físico. Não adianta só fazer o acompanhamento com um profissional da saúde mental. Não adianta, porque o que acontece? É uma repetição, né? É uma repetição. Então, eu sempre falo, eu tive que tirar a minha vesícula. Então, eu tive depois a consciência, junto fazendo as terapias, que todas aquelas pedras que eu tinha, que eu vinha acumulando, não sei quanto tempo, eles eram resistências da minha vida. E quando eu fui aprendendo a lidar com os meus traumas, olhar a minha vulnerabilidade, ressignificar os meus traumas, elas queriam ir embora, elas não queriam mais ficar aqui. E aí depois veio as infecções de repetição de urina. E aí eu comecei a falar, gente, será que é pós a cirurgia? Mas a gente entra numas, né, que quer fugir. E depois na terapia eu fui ver que eram alguns ressentimentos que eu tinha da infância. Que vai permanecendo no nosso corpo, vai criando as doenças psicossomáticas do nosso corpo. E quando você entende, tem a consciência, não é porque eu sou terapeuta, eu estou livre de passar por isso. Se eu escolho acessar a vulnerabilidade, eu vou acessar os traumas e vou acessar a cura. Né? Os médicos, ele é uma parte muito importante do tratamento, mas a parte do gatilho tem que olhar de fundo emocional. E os gatilhos são de São fundo muitos, emocional, são muitos, são. né? E eles podem vir de coisas... Desde o útero materno. Tá. Né? Desde o útero materno. Então, pode, lógico, uma ação, um luto, por exemplo, você sofreu um luto, você passou por um acidente, você passou por uma cirurgia você estava bem, de repente você sentiu uma dor, foi para o hospital, mas também vem decorrência da escola, a vida acadêmica, um relacionamento. Então, hoje em dia, a ciência já está mostrando que os tumores, eles podem sim vir de ressentimentos. Então, não deixa de ser uma doença psicossomática. Sim. Perfeito. Ainda há uma dificuldade em falar sobre doenças psicossomáticas na medicina tradicional? Então, eu entendo que os profissionais, mesmo tradicionais, mas da saúde mental, enxergam de outro jeito. Porque, às vezes, vocês são muito balizados, né? Vocês são muito balizados por aquilo que se pode comprovar, né? Então, da medicina ou da ciência baseada em evidências, de estudos, de como você comprova. E eu não sei se a doença psicossomática está num caminho que... Você sabe o que acontece, porque está no teu dia a dia, na tua prática clínica, mas eu não sei se para os médicos ou para os profissionais de saúde mais tradicionais e que não são da saúde mental, se isso já encaixa, já é bem visto, se isso já é falado. Tudo que a ciência prova, né, é o que é verdadeiro, né? Hoje, a agenda de um psiquiatra, hoje, até na assistência pública, a saúde mental, a agenda, você espera 1 ano para ser atendido. Porque é exatamente isso, as doenças psicossomáticas estão ali. Então, a maioria deles são tratados com remédios psiquiátricos. Quando chega até nós, terapeutas, quando chega até a mim, a primeira coisa que eu tento fazer é o desmame. Porque para você ter uma consciência das suas células. As nossas células, elas têm memória. A ciência hoje, ela entende isso. Mas, então, nós temos que acessar nossa cura através da memória celular. Não é só esses produtos de skincare de memória celular. Não, é todas as nossas memórias, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, quando a gente olha para isso, literalmente, vai ter a cura. Mas pode ser um processo. Muita gente sempre um processo, tá? Pode ser que o remédio, pensar que num remédio de ordem psiquiátrica, seja necessário numa etapa. E aqui, desde
de repente, um remédio para dormir, alguém que não está conseguindo. Eu faço o protocolo do sono. Tá. Quando você segue o protocolo do sono, porque assim, o nosso cérebro ele é uma esponjinha, então ele vai se moldando. E quando você começa a moldar ele, ele vai reconhecer que é a hora dele dormir, que o seu corpo vai descansar e você vai produzir a melatonina. Então, quando você toma remédios psiquiátricos fortíssimos, você não dorme, você apaga, mas o seu corpo não produz a melatonina. Então, é possível, através de um treinamento, de todo um processo... Cerebral, sim. E fazendo isso com a segurança, por exemplo, tem o jeito certo de fazer o desmame do remédio, né? Tem. Com a segurança de estar Responsabilidade. fazendo isso do jeito certo e até com a anuência, porque às vezes quem toma um medicamento psiquiátrico quer o respaldo, quer saber se o psiquiatra deixa fazer. E o psiquiatra, ele quer, se for possível você viver sem remédio, é o que ele quer também. É. Acredite. Olha, eu já tive muito sucesso já nesse tipo de protocolo do sono, do psiquiatra dar alta dos remédios. Isso é muito Isso é muito legal. importante, né? Hoje em dia tem muitos psiquiatras que estão atentos a isso também, né? Eles falam, olha, você faz terapia, hoje em dia tem a melatonina, que é um medicamento que produz o hormônio da melatonina, que contribui, né? Então, mas com o protocolo certinho que eu passo, são atos simples, que mesmo se você não tem condição financeira, você vai fazer, vai dar resultado. Depois, se você quiser, te dou uma dica muito importante, simples, para quem não consegue dormir, e de muito eficaz, porque você dorme, você produz a melatonina naturalmente e você acorda com bem-estar e o seu corpo funcionando. Fala pra gente essa dica, porque Fala. sono, a falta de sono, sem dormir, não tem como ter um dia bom. Não tem. O humor O intestino super fica preso, prejudicado. Então, a sua respiração, tudo piora, tudo né? piora. Sem Você dormir, incha, né? não dá. Olha, eu vou dar essa dica. Qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, você pode fazer até com um bebezinho, tá? A nossa lembrança mais confortável que nós temos inconscientemente é no nosso útero materno. Então, o útero é o lugar mais confortável onde nós já vivemos, né? Então, quando você não consegue dormir, faz 3 dias seguidos. Toma um banho morno, não aquele banho quente, pelando, um banho morno. Eu sempre falo, já deixa a cama preparada. Um travesseiro limpinho, um lençol limpinho, um cobertor limpinho, aconchegante, tá? Mesmo se você tiver uma casa simples, só deixar limpinho, aconchegante. As luzes apagadas do quarto, nem aquelas luzinhas da TV, tudo apagado, sem celular. E aí você vai tomar um banho bem quentinho, faz sua higiene, depois deixa cair a água na face, nas costas, bem quentinho, desliga, se enxuga só um pouquinho. Ainda com a pele úmida, você vai colocar uma meia quentinha, não vai vestir roupa, vai deitar na cama e se cobrir e ficar em posição fetal. A posição fetal é aquela que você fica totalmente encolhidinha. Não dá, começa a fazer uma respiração tranquila, leve, 5 minutos você vai dormir. Mas é aquele sono, assim, que você vai ter uma noite deliciosa. Eu atendo alguns médicos que trabalham em plantão, atendi muito durante a pandemia, então eu falo, às vezes eles têm 2 horas de sono só para trabalhar 24 horas. Eu dou essa dica para eles e eles têm um sono reparador. Então, se você fizer isso por 3 dias, o seu corpo, o seu cérebro, ele vai entender que você está totalmente confortável, porque você está em posição fetal, e você começa a relaxar, e aí você adormece. Você produz automaticamente a melatonina, que ela vem dessa parte do nosso cérebro. Então, assim, faça, depois conta para mim, marca o programa, depois você me conta como foi esse resultado. Faça com seu filho, faça em casa, você vai ver. As crianças, é maravilhoso para as crianças. No outro dia elas acordam muito bem, elas se alimentam melhor, a consciência, a rapidez de raciocínio melhora muito. Então, é uma dica de ouro. É porque você faz também uma parte da higiene do sono, né? Uma higiene você falou do de não sono. pegar o celular, Não pegar o de celular. desligar todos os dispositivos. E eles têm um pouquinho de iluminação em todos eles, não tem que tirar da tomada. Tem que tirar da tomada. Né? Tem que organizar isso e o teu quarto, dorme. ele tem que estar preparado para você adormecer. Então, ele tem que estar preparado, a cama arrumadinha. Não importa se lá na sala tem alguém assistindo TV, na cozinha, não importa. O importante é seu quarto estar preparado para você adormecer. Que legal. Tem um melhor horário para às 21 iniciar horas, o sono? né? Às 21 horas é uma hora muito boa. Cedo.
para os padrões, assim, né? De trabalho, trânsito. Porque se você acorda às 6, você tem que dormir às 21 horas. Tá bom. Né? Tá. Para ter um ciclo do sono. Porque, na verdade, você vai entrar em estado teta, que é aquele estado que você ouve a televisão, você ouve o barulho lá fora, mas depois, quando você chega no sono. Então, isso demora um pouquinho. Por mais que você fale assim, eu deitei e apaguei. Não, o seu cérebro, ele tem todo o movimento, o seu corpo tem todo o movimento. E quando você faz isso, você produz o triptofano. Tá. E eu indico sempre um chazinho que é imbatível. Chá de maçã com funcho, porque ele produz o triptofano. Ele tem muito triptofano, pode dar até para criança, não tem contraindicação. Um chazinho antes de dormir é maravilhoso, né? Olha, esse protocolo do sono, ele não tem como não dar errado, não dá certo. Não tem como não dar certo. Então, faça aí, você que está em casa, faz. Conta pra nós 3 depois. dias que aí o corpo já vai... Aí depois, se você quiser sempre, na hora de dormir, você fazer isso, pode. Não tem problema. Mas os 3 dias são cruciais para o seu cérebro entender, para o seu corpo entender, para você produzir o triptofano Que e legal. a melatonina. Muito bom. E aí a concentração, para quem está Nossa, passando por vocês essa... vão acordar com uma concentração antenado em tudo e o intestino já funciona. Você acorda de manhã, o intestino funciona, porque libera toda a toxina da noite, né? Muito legal. Vou deixar os contatos e a doutora Pode. Roberta volta, tá? O Instagram, @RobertaGuimarães-Terapias. @RobertaGuimarães-Terapias. Doutora, volte sempre. Obrigada por ter vindo. E olha, quem não consegue dormir, eu faço sessões em áudios que trabalham as sinapses neurais. Então, mesmo se você dormir durante a sessão em áudio, vai fazer efeito do mesmo jeito. Que legal. Obrigada, viu, Obrigada doutora? a você. A gente vai para o intervalo. O próximo bloco é sobre cirurgia torácica robótica. Eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar de cirurgia torácica robótica. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Mariana Canevari, cirurgia torácica. Doutora, que prazer te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço o convite de vocês. Vamos falar um pouquinho, né, da especialidade. E muito curioso, porque eu apresento o Consulta ao Doutor há mais de uma década. A minha carreira, desde o início, há quase 20 anos, está muito debruçada para a área da saúde. E eu posso contar, assim, facilmente os cirurgiões torácicos que eu já tive a oportunidade de entrevistar, porque vocês não são muitos no Brasil. Sim, pela sociedade brasileira nós somos em mais ou menos 1.200, né? Contando homens e mulheres nós não chegamos a 200, né? Então é um pouco menos que 200, né? Então é uma especialidade, apesar de importante. No Covid a gente teve muita visibilidade, né? Porque tudo tinha associação com pulmão, com traqueia, mediastino, e ainda assim a gente não é uma especialidade, né, que as pessoas conhecem, né, tão facilmente. Legal, que quando precisa de um cirurgião torácico, a gente quer o melhor cirurgião torácico, né? Isso. A gente vai falar sobre isso, sobre a dificuldade. E a cirurgia robótica tem crescido cada vez mais em várias áreas. Acontece que, quais problemas eu, leiga, consigo identificar? Para fazer a cirurgia robótica, você precisa do equipamento. E é mais novo, né? Das modalidades cirúrgicas, eu acho que é a mais recente. Das minimamente invasivas. Das minimamente invasivas. E aí você precisa dessa estrutura. E o Brasil é enorme. Isso. Então, não tem robô ainda para todo o equipamento de saúde, né? Isso, a gente ainda tem alguns problemas, principalmente na saúde pública, então são poucos hospitais públicos que têm as plataformas robóticas, né? Se eu não me engano, acho que tem 5 ou 6 locais que têm públicos no Brasil e com funcionamento não tão uniforme. Já no serviço privado já é uma coisa mais constante. Aqui em São Paulo são mais de 20 plataformas, né? Eu digo a cidade, né? O estado mais ainda, né? Só que realmente das modalidades minimamente invasivas não é de fato a que está mais inconstante mesmo no nosso dia a dia, né? E também porque não é uma cirurgia que todo mundo sai da sua formação sabendo fazer, né? Então o cirurgião ele também tem que saber fazer e tem que poder usar o que está disponível também, né? Perfeito. E vale lembrar, está crescendo muito falar de cirurgia robótica
para várias especialidades médicas, né? Para várias partes do corpo. Aqui a gente está falando da cirurgia torácica, mas tem cirurgia robótica para quase tudo hoje. Não é o robô que opera. Não é um robô que te opera, é o médico, né? Então, é através do robô. Então, você minimiza ali um tremor que qualquer ser humano poderia ter, mas é o médico, a mão de obra é humana. Isso, É isso, exatamente. né? É importante falar, porque não vai operar com robô. Parece que é um robô que vai te operar. Você aperta o start ali, o robô operou. Não é assim. Eu tô rindo porque é justamente isso, né? No consultório, quando os pacientes perguntam, eles têm essa dúvida. Eles perguntam, mas a senhora vai estar na minha cirurgia? Eu falo, não, sou eu quem vou fazer. Né? Então, de fato, a gente tenta explicar isso, né? Porque é uma plataforma robótica que existem várias no mercado hoje em dia, já foi só um monopólio, hoje a gente já tem vários tipos. Então, é a plataforma que auxilia, como, né, você falou, ela filtra alguns problemas. Então, o tremor de alguns cirurgiões, a questão de tempo, às vezes, algum movimento mais rápido ela pode lentificar ou ao contrário, né? Mas a decisão e a ação é do cirurgião, né? Inclusive, o cirurgião não opera sozinho. Tem um outro cirurgião que fica do lado, né? Na cama, que a gente fala bedside, né? Que é o outro cirurgião que vai estar ali do lado para qualquer intercorrência. Já está preparado. É alguém que, se der tudo certo, não vai mexer em nada, mas ele tem que estar pronto para entrar nessa cirurgia. Isso, ele auxilia em alguns momentos muito específicos, com alguns materiais, grampeador, né? Mas realmente, a princípio, quem manipula de forma mais ativa, de fato, é o cirurgião que está fora, né? Que são várias partes, né? Da cirurgia, da plataforma robótica. Inclusive, um é o carrinho em que o cirurgião que está operando, ele fica. O outro é a parte do carrinho do paciente, que tem aquelas mãos que vão fazer os movimentos, que a gente fala bastante ampliados, bastante delicados, com as pincinhas bem delicadas, né? E tem também o outro carrinho que é para visualização por vídeo de quem está fora e, às vezes, até para poder auxiliar, né, na questão cirúrgica, né? Alguma dica, alguém mais experiente, né? Tudo isso. Então, realmente é o cirurgião, né? Não é sozinho. A gente está muito longe de que, de fato, alguma plataforma opere sozinho. Muito. O que tem hoje em dia são alguns projetos de algumas empresas para darem dicas de como minimizar erros cirúrgicos, né? Que a gente sabe que não são impossíveis por variações anatômicas do paciente, tudo. Então, eles dão algumas plataformas não no mercado, mas em desenvolvimento, que dão essas dicas. Não corta aqui, né? Mas ainda estamos muito longe disso. Perfeito. Agora, cirurgia torácica, estou pensando em resolver que problema? Isso, é uma coisa também que a gente, às vezes o paciente chega no consultório porque o outro médico indicou, ele me pergunta, eu não sei o que você faz. Perfeito. Né? Então, realmente, o que o cirurgião torácico faz? A gente trata, basicamente, todas as estruturas da caixa torácica, né? Dentro e fora, né? Então, doenças das costelas, doenças de musculatura de parede torácica, né? Então, tudo que está entre o nosso pescoço e a barriga, a gente brinca que o cirurgião torácico trabalha, né? Que ele opera. Ou trata clinicamente, é outra coisa também. Cirurgião não só opera, né? Então, a gente também trata clinicamente, né? Então, câncer de pulmão, a simpatectomia, que é para quem sua muito, né? Que é a hiperidrose, tá? É o cirurgião torácico. Isso. E tá bem alta a cirurgia. Sim, com as indicações, a gente sempre tem que deixar isso bem claro, que não é para todo mundo, não é para qualquer tipo de suor, mas é o cirurgião torácico justamente porque a gente entra do lado do pulmão, né? A gente murcha o pulmão para a cirurgia, então a gente fala, realmente tem que ser alguém que está habilitado àquilo, né? O mediastino, que é onde fica o timo, né? Então, as doenças do timo, miastenia, outras doenças do timo. Alterações da caixa torácica, então, por exemplo, o pectus, que é quando o peito é afundado, ou para frente ao cirurgião torácico, né? Então, assim, a gente vê que é uma gama, né, de coisas que às vezes as pessoas de fato não conhecem. E essa deformidade ou diferença aí do tórax, assim, os cirurgiões plásticos já falaram sobre isso aqui, porque também mulheres que querem operar, então colocar a prótese de silicone, você tem que alinhar a expectativa de acordo com conforme foi formado esse tórax, né?
Daria para corrigir isso? Deixa eu entender. Ou precisa corrigir? Hoje a gente entende o pectus, né, que é isso que é geralmente é o pectus para dentro, que é o escavatum, né? A gente entende o pectus como uma doença mesmo, não só estética, Perfeito. né? Então, o pectus, é claro que a gente avalia se tem comprometimento pulmonar, cardíaco, porque imagina só uma cavidade que deveria ter o mesmo formato e ela é com um formato reduzido para dentro. Pode ter, sim, Podemos ter comprometimento pulmonar e cardíacos que, com o passar da idade, com o passar dos anos, piora. Né? Então, hoje a gente entende, mudou muito esse conceito. Há 15 anos, mais ou menos, foi mudado. Né? Então, de fato, o indicado em pacientes que querem corrigir é ser avaliado pelo pectus primeiro. Né? Para a gente saber se primeiro tem a indicação de correção do pectus por alguma alteração cardíaca, pulmonar. E aí sim vai corrigir a parte estética como um plus da cirurgia, né? Mas também, às vezes, associado a alguma coisa plástica, sim. Né? Então, hoje a nossa interpretação também mudou. Legal. Né? Agora, a cirurgia aberta continua sendo feita? As cirurgias abertas, de pensar, sempre existe a questão, foi uma cirurgia de peito aberto, né? Então, e de tudo que acontece depois, tem gente que cria até traumas depois da cirurgia. Enfim, a gente pensa que é sempre uma cirurgia mais agressiva que é aberto, né? Uhum. E, de fato, esse é o conceito, né, da minimamente invasiva, né? Então, quando a gente está falando em minimamente invasiva, a gente está falando da cirurgia por vídeo, que algumas pessoas chegam dizendo laser, né? Acaba que a gente fala é a mesma coisa, mas, né, o nome correto é por vídeo, né? Então, a cirurgia por vídeo e a cirurgia robótica, né? Então, são cirurgias diferentes, mas que trazem esse benefício da recuperação pós-operatória. Então, o paciente, ele se reabilita mais fácil, ele volta ao trabalho mais rapidamente, a perda de sangue em cirurgia é muito menor, então existem trabalhos já mostrando que a cirurgia por vídeo já reduziu muito o sangramento. A cirurgia robótica, em comparação a vídeo, reduz mais ainda a necessidade de transfusão em grandes cirurgias, eu estou dizendo, né? Não em cirurgias mais simples, né? Mas em cirurgias, por exemplo, de câncer de pulmão, mais complexas, reduz transfusão de sangue, reduz tempo de internação, né? E reduz até o diagnóstico de um câncer mais avançado, aumenta o diagnóstico de um câncer mais avançado, se for o caso. Então, a gente consegue diagnosticar quando existe um comprometimento dos linfonodos, que são os gânglios ao redor do pulmão, a gente diagnostica com uma maior sensibilidade pelo robô, né, pela cirurgia robótica, pela tecnologia. Então, já está lá, é intraoperatório e você já consegue detectar outras coisas ali ou ter esse acesso. Isso, a gente consegue dissecar de uma forma mais delicada e retirar mais quantidade de amostragem. Né? Existe tecnologias já de visualização também celular por microscópio junto com o robô, mas também no nosso dia a dia. Né? Mas o que a gente sabe é que a cirurgia robótica no tórax, principalmente para câncer de pulmão, traz muito benefício nisso, em dissecar, conseguir dissecar de uma forma mais precisa e poder dar para o paciente o estadiamento correto do câncer dele. Para quê? Para que a gente possa tratar, se tiver indicação, com quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, se for a necessidade, né? E às vezes a cirurgia ou aberta ou por vídeo não daria essa informação, né? Mas respondendo à pergunta, a gente ainda faz cirurgia aberta, né? A gente não vai parar de fazer, né? É uma coisa que a gente vai continuar porque existem indicações e indicações. Então, é isso que eu falo para os pacientes. Quero fazer uma cirurgia robótica para suor, né? Às vezes, não é indicação, né? Indicação por vídeo, perfeita. A gente vai ter o mesmo estresse cirúrgico no sentido de reabilitação, tudo. Então, não são todas as cirurgias que serão realizadas por via robótica. É que para o leigo realmente é difícil de compreender. A gente quer o que acabou de sair, o melhor. Como se, né, a cada inovação, o degrau anterior ficasse já muito obsoleto. Não é assim. Não. Tem a melhor indicação para cada caso. Isso, né? E muitas vezes não é porque o cirurgião não sabe fazer. Pelo contrário, a gente costuma falar muito que não indicar é mais difícil do que indicar. Então, eu dizer para o paciente, o seu caso vai melhor uma cirurgia por vídeo ou uma cirurgia aberta ao invés do robô. Isso, de fato, é mais difícil porque a gente está fazendo uso da criticidade. A gente está sendo crítico quanto a cada método, né? Não é que cada novo método é perfeito, né? Então, a gente também tem que saber as indicações. As cirurgias torácicas costumam durar Você falou que tem a complexidade, né? Tem cirurgias mais simples, tem cirurgias mais complexas. Mas o que daria para você dizer para a gente em tempo de cirurgia? Porque está crescendo tanto a cirurgia robótica e também é uma questão
do melhor posicionamento, da melhor acomodação para o médico, né? Porque imagina, tem cirurgia que leva 10 horas. Você ficar ali debruçado no paciente, né? Então, assim, é desconfortável. Pensar na saúde, a gente quer que os cirurgiões estejam bem sempre, porque quando for a nossa cirurgia, a gente quer o 100%, né? Então, que eles possam estar se cuidando, para se a gente precisar um dia, a saúde deles também tem que estar boa, né? Isso. E é justamente isso que a cirurgia robótica traz, né? Que é a ergonomia do cirurgião. Então, o campo de visualização para a gente, quando a gente está no console, que é aquela região que o cirurgião, o principal, está operando, é muito mais ergonômico, a gente fica sentado. A manipulação de pinças é uma manipulação que a gente fica com 90 graus do cotovelo, 90 graus do joelho. Então, assim, cansa? Claro, o olho cansa, né? Até jogar videogame cansa, Sim. né? Então, a gente brinca assim, que realmente, até ficar sentado na TV, muitas horas cansa os olhos, né? Então, realmente é mais ergonômico, mas tem o estresse de estar, né? Um paciente, né? Uma vida, uma equipe, né? Então, de fato, é muito mais ergonômico. Imagina, sábado a gente teve uma cirurgia de 12 horas, né? Que foi uma reconstrução por um câncer de pulmão numa senhora mais idosa, né? Que foi uma cirurgia para evitar que tirasse o pulmão dela. E conseguimos, né? 12 horas. Mas assim, imagina 12 horas numa posição tensa, em pé, sem poder nem se mexer, expondo, por exemplo, a região. Né? Pelo robô, não. A gente tem já um campo parado, né? A câmera fica paradinha, as pinças são muito sensíveis ao movimento, né? Como é que reconstrói o pulmão? Por quê? E como chegou nessa decisão, se puder explicar pra gente? Era um tumor pulmonar? Nesse caso era um tumor de brônquio, né? Só que era numa região do brônquio que, por exemplo, uma cirurgia aberta, a gente não conseguiria colocar nem a mão atrás para poder ligar a parte boa com a parte boa, digamos assim. Não tinha acesso, teria que abrir o pericárdio, que é o saquinho que cobre o coração. Então, imagina a complexidade disso perto de uma cirurgia que a gente conseguiu fazer com 5 furinhos, né? De 8 milímetros. Claro, mas assim, para quem conseguiu ficar com o pulmão, a gente tá muito contente, né? Paciente bem, né? Recebeu alta da UTI, então tá perfeito, é o que a gente sempre quer, né? Então, realmente, varia muito. Por exemplo, uma simpatectomia, que é a cirurgia do suor, dura 40 minutos. Algumas cirurgias complexas podem durar 12 horas, a gente pode usar circulação extracorpórea, né? Então, assim, existe essa complexidade e eu brinco que é a parte bonita da cirurgia torácica. A gente vai do mais simples ao mais complexo, né? Então, existe essa versatilidade que a gente consegue ajudar o paciente. Muito legal. Tem acontecido... A incidência de câncer de pulmão tem sido grande hoje. A gente tem as pessoas vivendo cada vez mais, né? Então, são fumantes, porque hoje não está mais em alta, né? Então, nós passamos por uma fase que você via em filme muito, aquilo se expressando muito através de filme, em comerciais de televisão. Hoje, algumas estratégias não podem mais ser feitas, não pode mais abordar, não pode mais fumar em lugar fechado, né? Então, tudo, acredito, para dificultar a vida de quem fuma, incentivando parar de fumar, né? Lembrando que estou entendendo que não é fácil, que é um vício, precisa de tratamento, acompanhamento médico e tem uma série de fases e etapas. Sim. Mas a gente tem pessoas hoje com 90 anos, 100 anos, que fumam há mais de 50, 60, 70 anos. Isso. Então, a gente está vivendo esse momento pela longevidade de pessoas, talvez na próxima geração, não. Da geração dos nossos filhos, talvez uma geração mais saúde, focada em outro momento. Mas a gente ainda tem os idosos de hoje fumando uma vida inteira, né? Sim. Eu gostaria muito de concordar com você. Mas não vai dar para concordar, Mas, né? infelizmente, a gente está vendo uma onda diferente que está chegando há mais ou menos uns 5 anos, que é do cigarro eletrônico. E que né? diz que é pior do que o cigarro normal. Exato. E por quê, né? Então, vamos explicar um pouco para não parecer que é um preconceito, né, à toa nosso, né? Ele não tem filtro, né? Por não ter regulamentação, que isso é uma discussão até nova, que está bem em voga. Podia ser vendido, né?
nem pode ser vendido e divulgado, ele não tem controle nem térmico. Então, eu já tive pacientes que queimaram a orofaringe, que é a região de trás da boca, porque tem a ver, é a pilha que dá o calor, né? Então, de fato, temos esses problemas todos. Mas a gente vê, e eu recebo muito adolescente que chega no consultório me perguntando sobre o cigarro eletrônico, porque para eles é uma coisa que ficou banalizada, é normal. Acho que tem umas 2 semanas um rapaz me falou assim, olha, eu nunca queria ter começado, mas todo mundo fuma, né? Então, eu acho que assim, até 5 anos atrás a gente podia realmente pensar dessa forma. Agora, infelizmente, a gente está tendo essa onda que é lamentável, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar daqui 15 anos, tá? Já estamos encontrando, nós já estamos encontrando sequelas e doenças agudas por conta do cigarro eletrônico, tá? E infelizmente virou banal, porque as pessoas podem usar até onde é proibido o cigarro convencional, né? Então as pessoas usam, falam, não tem cheiro, tal. E existe muito essa questão comercial em cima dos jovens e das crianças, né? Então realmente tem sido uma coisa muito preocupante, tá? Mas que a gente não sabe ainda precisar o dano que vai causar. Então, o que um cigarro normal levaria décadas para provocar, hoje a gente tem com o cigarro eletrônico já um dano muito grande. E por isso, então, essa preocupação, porque a gente estava caminhando para aquilo que eu dizia, de que não é legal, não pode fumar. Então, você reprime ali, você não incentiva, você oferece as ferramentas para parar de fumar. E com o cigarro eletrônico a gente ganhou um caminho diferente que os jovens foram, né? Que os jovens estão nesse caminho. Isso, e é muito difícil a gente quantificar o quanto de nicotina está sendo usado. Porque é um líquido, né? Então, assim, o jovem, eu pergunto no consultório, mas quanto você usa de líquido? Eles não sabem. Então, por mais que a gente faça equivalências, um juice, né? Eles falam, um frasquinho equivale a 150 cigarros, eles não sabem falar o quanto, né? Então, assim, a gente fala, eu recarrego a cada 2, 3 dias, né? Que é um absurdo, é muito. Então, a gente está preocupado, a gente tem visto já consequências agora, né? Então, doenças pulmonares agora, e a gente está prevendo sequelas maiores e até câncer de pulmão, né? Então, infelizmente, lamentando muito, a gente está vivendo essa fase, né? Com muita propaganda em cima, principalmente de crianças, né? Então, crianças, jovens, coisas brilhantes, coloridas, né? Então, os dispositivos são coloridos, né? São. Os dispositivos são coloridos. E vale lembrar, no dia de hoje, o dia dessa pauta, aqui no Brasil, não é permitido fazer a venda desses produtos. Então, não pode vender, ninguém poderia comprar. Né? Tá em consulta pública no Senado. A gente até pede quem puder votar, né? E, de fato, é uma coisa que deveria preocupar mais a sociedade, mas as sociedades médicas já estão preocupadas há algum tempo. A cirurgia, né? Palavras da cirurgia torácica que está aqui, né? E lembra, não tem muito cirurgião torácico no Brasil, tá? Isso é verdade. A gente se preocupa com isso também, né? Imagina se daqui a pouco, se daqui 15 anos explodir câncer de pulmão, e como é que a gente faz? Principalmente público, né? Sistema público, privado ainda se dá um jeito, né? Mas público não sabemos. Eu vou me preparar para dar um recado, doutora. Eu vou te agradecer a presença, mas ainda te faço uma pergunta para você fazer suas considerações finais. Lá no Instagram, @MarianaCanevari. Mariana Canevari. Lá no Instagram tem o perfil dela. O telefone e o WhatsApp, o DDD é 19 99266 4556. 19, o DDD 992664556. Adorei te receber aqui, obrigada. Volte sempre, que outros profissionais médicos em formação se sintam incentivados também, né? Tem muito estudante de medicina que assiste a gente, que se sintam incentivados a partirem para essa área, que não é fácil. Perguntei para a doutora antes do programa começar, então primeiro faz cirurgia geral, depois faz cirurgia torácica, e aí a doutora ainda tem a outra especialidade, que é a cirurgia robótica. Então, o caminho não é fácil, mas a demanda, infelizmente, tende a aumentar, né? Porque o dano, se a gente parar hoje, se o uso, vamos focar no cigarro eletrônico, que está mais na mão dos jovens, né? Se parasse hoje, o uso desses dispositivos, a gente já tem um dano que aconteceu. E com o passar dos anos, ele pode despertar, mesmo em quem
abandonou o mau hábito. Exato. Né? Então, a gente já tem um problema para resolver. Já. Nesse momento, Já né? temos. E aí vale, só um adendo se eu tiver um tempinho, favor. que a gente, agora no Brasil, de uma forma mais ativa, a gente também está implementando o rastreio de câncer de pulmão, né, em quem já fumou, né, então, ou quem fuma até 15 anos. E aí talvez esses jovens, mesmo que parem, eles devam entrar daqui a um tempo nesses programas, né? E como é que a gente vai calcular isso? Aí é outro problema. Porque a gente calcula por quantidade de cigarros fumados. Se a né? gente não tem Exato. quantidade. É uma coisa para a gente pensar no futuro e, de fato, é um dano que já está aí, né? A gente vai ter que estudar como é que vai ser a melhor forma de condução. Enquanto eu me preparo para dar esse recado, para te dar a palavra até eu chegar lá, quem são as pessoas que poderiam fazer esse rastreio? Porque o diagnóstico, a gente não tem que ter medo do diagnóstico. A doença, se tiver que estar lá, ela vai estar. Você sabendo ou não. Então, quanto antes você souber, melhor, porque você tem mais ferramenta, mais tempo para colocar no tratamento, né? Então, para quem está em casa, quem é o público para fazer um rastreio de câncer de pulmão? Isso, doutora, por favor. O mais importante, de fato, é a identificação precoce, né? Então, quanto antes a gente identifica, mais formas de tratar a gente tem, incluindo a cirurgia, que é para remoção do tumor. O paciente ideal para o rastreio de câncer de pulmão hoje é o paciente acima de 55 anos, que parou de fumar ou fuma, parou há menos de 15 anos, e a gente tem uma quantidade que a gente mensura de quanto ele fumou. Então, a gente fala acima de 20 anos maço. Então, é o equivalente mais ou menos a um paciente que fumou um maço por dia por 20 anos, né? Mas se ele fumou mais, a gente vai reduzindo o tempo. Então, por exemplo, ou 2 maços por 10 anos, né? Então, idealmente é quem parou de fumar há menos de 15 anos ou ainda fuma, né? E só lembrar também, acima dos 50 anos. E aí claro que a gente vai ponderando. Pacientes com doença familiar muito presente de câncer de pulmão, ou talvez esses jovens daqui a um tempo a gente tenha que flexibilizar melhor. Mas esses pacientes precisam procurar ou pneumologista, ou cirurgião torácico, ou mesmo um cardiologista, um ginecologista, e pedir o rastreio, que é com tomografia de tórax de baixa dose. A gente já consegue identificar nódulos de pulmão e poder partir para a investigação e para o diagnóstico. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta. Nós estamos de volta nesse bloco para falar dos benefícios da acupuntura. Aproveita para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nosso convidado é o Dr. Roger Florencio, acupunturista, biomédico, especialista em saúde de modo geral. Roger, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. A alegria é toda minha. Você sabe o que é melhor do que vir na Rede TV? quê? Voltar. Minha segunda vez, gente. Olha aí. Obrigado por todo mundo que pediu para mim voltar. Eu estou aqui para falar de saúde, falar de acupuntura. O que a gente vai estar aqui hoje tentando esclarecer é desmistificar muitas coisas. Primeiro, a acupuntura, a dor tem que reduzir na primeira sessão. Não tem aquela história, que a acupuntura é lenta. Não, a acupuntura tem que reduzir na primeira sessão. Muitas vezes acabar na primeira sessão. Como eu tive a primeira vez o prazer de vir aqui e falar sobre acupuntura, hoje eu vou estar aqui tentando demonstrar de alguma forma para você que está em casa, que claro, não tem obrigação nenhuma de conhecer a acupuntura, eu tentar explicar para você. De acordo com a medicina convencional, existe vasos, artérias, coronárias. Na medicina oriental, eles descobriram os meridianos. Os meridianos são canais que eles irrigam o corpo e se eles estão obstruídos, eles vão gerar dor. Então eu trouxe essa pequena maquete aqui. Então, um exemplo, vamos ver se a gente consegue pegar. Imaginamos que a pessoa está com uma dor no punho. Então ela está com essa dor no punho. O que acontece? Aqui, para quem está em casa poder entender, existe um meridiano, que é esse feixe de luz aqui. Isso aqui, como que isso foi descoberto? Na década de 80, a medicina oriental ela existe há 5.000 anos, mas na década de 80, o Ocidente, nós, não conseguimos entender, não conseguimos visualizar isso. Daí fizeram uma ressonância magnética com contraste. Eles chamaram
um profissional e falaram, olha, vocês falam que isso aqui existe, mas a gente não consegue achar na medicina convencional, na medicina ocidental. O que foi feito? Colocou um braço e fez a ressonância magnética e nada foi descoberto. Daí chamaram um acupunturista e o acupunturista aplicou um contraste. No que aplicou esse contraste, percebeu que deu uma explosão e subiu um raiozinho. Vamos falar assim, subiu um raiozinho. Daí ficou naquela, existe, não existe, existe, não existe. Fizeram um segundo teste, pegando um outro ponto. E magicamente, aquilo apareceu o meridiano todo. E aparecendo esse meridiano, conseguiu comprovar a eficácia da acupuntura. Então, voltando para essa nossa pequena maquete, o que acontece? A pessoa relata para mim assim, Roger, eu estou com uma dor no punho, eu já fiz fisioterapia, passou, mas voltou. Roger, eu fiz cirurgia, passou, mas voltou. Independente do tempo, acho que você que está em casa já deve conhecer alguém que passou por isso, ou até mesmo você já passou por isso. O que o profissional de acupuntura faz? É claro, gente, que aqui são pontos simbólicos, que a gente faz a pequena inserção, a gente faz a pequena inserção. Então, esse meridiano aqui, esse ponto, olha, antes ele estava obstruído, com a acupuntura ele abriu. Isso, gente, eu estou dando um exemplo da dor no punho, mas pode ser no braço inteiro, no joelho, na perna, dor de cabeça. Daí está aqui. Mas a dor no punho, como eu tento aqui mostrar, com essa pequena e fraca luz vermelha, me comprometo a colocar uma mais forte depois, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, e põe nesse ponto aqui, ó. Vocês vão ver que, claro, é só uma apresentação, o meridiano abre. Abrindo o meridiano, a dor ela vai reduzir ou provavelmente sumir na primeira sessão. Claro que se faz necessário um tratamento, porque isso não vai estar abrir de uma vez só. Para quem está em casa entender de uma forma mais prática ainda, Denise, você imagina um encanamento obstruído, um encanamento entupido na sua casa. O encanamento está entupido. O seu marido, o pedreiro, um profissional, ele não pega um ferrinho e chop para poder fazer? É o que a medicina oriental faz, só que com agulhas, porque nós sabemos os pontos exatos. Muito legal. E aí dá para fazer em qualquer parte do corpo. Qualquer parte do corpo. E você tem também a questão dos microsistemas, porque a acupuntura ela é diversa, né? É diversa. A medicina oriental ela existe há 5.000 anos. Para a gente poder ter uma ideia desse tempo, Jesus, o Cristo, esteve aqui há 2.000 anos. A acupuntura ela existia há 3.000 anos antes de Cristo. Para vocês também terem uma ideia, na China, no Oriente, foi se tratado com acupuntura, com medicina tradicional chinesa exclusivamente até 1850, que daí começou o Ocidente ir lá e entrar com a medicina convencional, ocidental, que também todos nós participamos. Claro, a acupuntura é uma medicina complementar. Eu gosto desse termo e não do alternativo. É complementar. A Organização Mundial de Saúde, desde 2020 ou 2018, mudou-se o termo. Porque quando se falava medicina alternativa, era assim, né? Faz aí, se der certo, deu. Se não der certo, também não deu. E não é assim. Não. É uma medicina complementar. Eu tenho o prazer de trabalhar com diversos médicos que a pessoa, antes de cair numa cirurgia, fala, vai lá no Dr. Roger. Porque cirurgia, gente, é no último caso. Ninguém está falando que não tem que operar. Claro que tem. Caiu, quebrou uma cabeça do fêmur, tem que operar. Tá com uma dor insuportável, tentou-se tudo, tem que operar. Mas não é assim também, vamos operar para tudo, né? Tem que tomar cuidado. E às vezes o que vai guiar, às vezes o médico, nem é a melhor indicação, não é cirúrgica. E o médico diz que aquele caso não seria cirúrgico. Acontece muito já, eu recebi muitos relatos aqui. Mas a dor é tão grande que a dor acaba sendo o critério para esse paciente receber uma cirurgia. E aqui a gente está com uma alternativa a mais, que é a acupuntura, mais uma opção, que é uma medicina complementar. Legal. Vamos falar agora quem tem medo de agulha? A gente tem muita conversa aqui, ainda mais que parece que a Rede TV quer que eu volte aqui todo mês. Fiquei muito feliz disso.
Gente, se a câmera conseguir fechar aqui, nesse aqui, ó. Olha lá. Só Dá. porque quem tem medo de agulha Quem tem medo de sempre agulha? vai Ter pânico medo. dessa agulhadinha aí que o doutor colocou, né? Ó, pra vocês terem ideia, vocês não têm medo de agulha, vocês têm medo de injeção. A agulha da seringa de injeção cabem 15 agulhas de acupuntura dentro. Eu tive que fazer isso aqui para vocês entenderem quão fina ela é. Olha uma agulha aqui sozinha, mal dá para se perceber. Ela é fina como um cabelo japonês. Eu brinco que o cabelo japonês ele é um pouquinho mais grosso. E quando ele entra no ponto, o que pode acontecer é um peso. A pessoa relata, nossa, parece que ficou meio pesado. Eu tive o prazer de fazer naquela terapeuta que estava aqui, que ela estava ela ia entrar no ar e ela estava com uma dor. E eu falei, pera que vamos dar um jeito nesse negócio aqui. E ela falou que deu um bem-estar, deu um sono absurdo nela. Mas se mesmo assim, Denise, eu não conseguir convencer a pessoa que a agulha é extremamente fina e não dói, nós temos outras alternativas, que são as esferas de prata e as esferas de ouro. Semente de mostarda, eu respeito quem usa, mas eu não gosto muito não. Eu acho que a câmera vai ficar bem difícil. Então, olha, gente, é tão pequeno, mas é tão pequeno. Essa é o quê? De prata? Essa aqui é de ouro. Olha aqui, então, tão pequeno que é, e a gente vai e coloca no pavilhão auricular. Tá, então esse é de orelha. Porque eu falei do microsistema, porque a gente tem um microsistema, então o corpo todo na orelha. Na né? orelha. Nós temos esse microsistema, ó, vou deixar aqui, depois a gente volta a falar. Nós temos esse microsistema em alguns pontos do corpo. Um é na orelha. Vou trazer uma orelha na próxima vez que eu vier. favor. Na orelha, nós temos um feto de ponta cabeça. Então é inacreditável. Mas, por sua vez, também nós temos na mão. Eu vou tentar me fazer entender. Aqui. A mão está aqui. Aqui está o nosso corpo. Você está conseguindo? Você que tem em casa. Fala a verdade, você está conseguindo ver o seu corpo aqui? Não, né? Mas você vai ver o seu corpo. Cabeça, a coluna cervical, os seus braços e as suas pernas. Você conseguiu ver você agora aqui, ó? Então, o microsistema também ele tem na mão. Nós já falamos, então, da orelha, da mão. Outra que também é muito interessante, gente, a língua. Nós temos um microsistema. Você faz acupuntura na língua? Eu não faço, não se vejo necessário. Tá. A gente examina. A gente pega a tá pessoa, bom. deixa eu ver sua língua, tá, olha, tá legal. vermelho aqui, isso aqui é o ponto do coração, isso aqui é o ponto do baço e tudo. Gente, eu não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado, o que é moda, o que não é moda. Eu não estou aqui. Eu estou aqui para elucidar, estou tendo o prazer de estar nesse programa maravilhoso, na Hits TV, Pergunte ao Doutor. Como que é? A língua tem esse microsistema. Olha eu gerando problema nas famílias. No meio da língua é o nosso coração. A pessoa vai e coloca um piercing ali. Eu vou abrir um parênteses para poder explicar uma coisa que é muito importante. Eu falei que eu uso esfera de prata e esfera de ouro. Gente, esfera de ouro, ela vai tonificar. Então não é tudo igual. Não, a esfera de prata, ela vai sedar. Vamos lá, o que é tonificar? Tonificar é ir para frente. Tonificar é ir para frente. Sedar é ir para trás. Então, vamos lá. A pessoa está com uma dor. Ela precisa o quê? Aumentar essa dor ou diminuir essa dor? Ela precisa diminuir essa dor. Então, ela precisa sedar essa dor. Para sedar essa dor, a gente usa o quê? Prata. Mas, por sua vez, a pessoa está meio tristinha, meio melancólica, até num quadro depressivo, palavra essa que eu não gosto. Eu gosto de usar tristeza em excesso, porque eu acho que quando a gente fala depressão, a gente está batendo uma malhete em cima, né? Muito taxativa, assim, É muito né? taxativo. Então, uma tristezinha em excesso. Detalhe, depressão é uma doença que tem CID, que tem que ser tratada, por favor, o quanto antes. É uma doença, mas eu vou chamar de tristezinha. A pessoa, Denise, ela está com uma tristezinha. A gente quer o quê? Sedar ou tonificar o humor dessa pessoa? A gente quer tonificar. A pessoa está tristinha, está melancólica, a gente vai fazer o quê? Vai colocar umas esferas de ouro para poder... Aquela vida, né? Daquela vida. Por que eu expliquei isso? Abri um parênteses. O coração nosso, a gente quer que o nosso coração fique tonificado, forte, robusto, ou ele fique calminho.
A gente quer ele tonificado, forte, robusto. A pessoa vai no meio da língua, coloca um piercing de aço cirúrgico. Aço cirúrgico é muito próximo à prata. O que acontece? Você vai sedar o seu coração. Roger do céu, meu filho vai morrer porque ele colocou um negócio que vai sedar o coração dele. Não, Mas não também vai você morrer. perde esse ponto, não Mas, perde? muitas vezes sim. Tá. Mas o que vai acontecer? Quando você põe um ponto nesse da língua que você seda, a pessoa começa a ficar mais desanimada. Tá. Ela fica mais tristinha. Então, na língua não precisa fazer uma abordagem, mas também tem um microsistema. Tem um microsistema que Legal. não é bom colocar esse piercing no meio da língua. No pé a gente também tem? Temos a reflexologia, que a reflexologia é uma outra pauta que é boa para a gente trazer aqui para falar. Então, a gente acha que tudo é acupuntura. Não. Não, tudo é assim. Medicina tradicional chinesa. Gente, essa menina linda, ela fez faculdade de jornalismo. Com certeza ela teve aula de redação. Com certeza ela teve aula de comunicação. As cadeiras, né? São as cadeiras. Então, eu fiz faculdade de medicina tradicional chinesa e eu tive matéria de acupuntura. Isso é uma matéria. Daí eu tive outra matéria de Coriô, que é aquela massagem na mão. Tive matéria de moxa bustão, que é um negócio comprido que a gente aquece. Ele parece um charuto, que a gente aquece. Para você que tem em casa, você vai entender, tirar a friagem. Eu gosto de falar a linguagem de quem tem em casa. Legal. A pessoa não abre a geladeira, não pega uma friagem, a gente pega aquela moxa que parece um charuto e você vai naquele ponto e tira a friagem. E dá pra, aqui você trouxe alguns elementos, mas numa sessão você poderia lançar mão de todo esse seu No consultório eu já conhecimento tenho tudo para pronto. ajudar Para isso, o teu paciente. para a gente poder ver o que a pessoa tem de dor, porque o foco é a dor e o emocional. Você recomenda, então, vamos pegar esse exemplo aqui da dor no punho? Aí essa pessoa recebeu, você falou que na primeira sessão já deve ter o alívio. Sim. Claro que ela deve continuar fazendo as sessões depois. Você coloca ela embora com alguma coisa nas orelhas? Coloco essas esferinhas que a gente mostrou. Você falou, tá. Agora, você que está em casa e está com uma dorzinha no punho, vamos ensinar alguma coisa para você fazer em casa? Se lembra aqueles pontos da mão? Você está com uma dor no punho. O que eu falei? Aqui são os seus pés e aqui são os seus braços. Gente, faça uma massagem. Só uma massagem aqui. Se tiver algum óleo, algum lubrificante, qualquer coisa para não ficar seco, né? E você faça. Com certeza, vai melhorar bastante. Com essa simples massagem no dedo. E, claro, procure um profissional. Agora, eu sei que o pessoal também te procura meio de emergência, né? Sim, bastante. Quase o pronto-socorro do Roger. Tudo bem procurar desse jeito? Sim, não tem problema nenhum. A moça que fez a maquiagem em mim, ela tomou um tombo e estava difícil de trabalhar. Falei, vem cá, coloquei a dor, anestesiou. Mas se faz necessário ter um tratamento. O pronto-socorro do Roger funciona direto. Mas uma vez, o ideal é, no momento do tratamento, uma vez por semana? Depende do caso. Eu tenho casos extremos que a pessoa chega a fazer 2 vezes por dia. Ah, você comentou da outra vez, tá. 2 vezes por dia, mas normalmente é 2 vezes por semana, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Roger, e as dores de cabeça, hein? Aborda também? Aborda também. As dores de cabeça? cabeça, elas funcionam, elas têm 2 situações. Quem cuida da oxigenação do cérebro é óbvio que é o pulmão, mas muitas vezes, vamos lá, gente, na medicina tradicional chinesa, cada órgão é responsável por uma parte do corpo. Então, dor de cabeça é fígado. Fígado. A pessoa foi... E detalhe, vamos lá, vamos explicar isso aqui bem. O fígado, ele tem como emoção a raiva e o ódio, e a ira. Daí você chega para mim e fala, Roger, mas é pecado sentir ódio, sentir raiva e ira. Claro que é. Isso faz mal para a gente, mas faz muito mal para a gente. Mas o que é importante você saber? Que você não consegue estar feliz todo dia. Você está vindo para cá, essa emissora que nos acolhe com tanto amor, acontece alguma desavença no trânsito. Naquele momento, você pode ficar com essa raiva, você não pode se alimentar disso. Mas vamos dizer que a pessoa deixou você um pouco mais e se alimentou. O que acontece? Você envenenou o seu fígado.
e por pior de tudo ainda, você teve uma má alimentação naquele dia, e não vamos nem dizer uma má alimentação, você comeu alguma coisa meio pesado, aquilo envenenou o seu fígado, como a gente fala, diretamente aquilo vai dar dor de cabeça. Você tem duas formas de agir. Primeiro, procure um acupunturista o quanto antes, que a gente vai abrir aquele ponto e essa dor de cabeça ela vai embora. Ou segundo, oxigenar o seu cérebro. Como que a gente oxigena o cérebro? Denise, vamos lá, gente, você que está em casa, faça comigo. Olha, é extremamente fácil e barato. Respire fundo. Segura e solta devagar. Respire fundo. Segure e solta devagar. Faça isso 3 vezes, para, mais 3 vezes, para, durante meia hora. E, gente, por favor, vamos se hidratar. Bastante água. Por quê? Muitas vezes as pessoas me relatam que ela está com o peito apertado, ela está uma fadiga, uma coisa ruim. Olha, eu estou aqui num programa de televisão falando para você que está em casa, então eu não estou aqui num congresso. Se você não tomar bastante água, sabe aquele termo que a gente falava quando a gente era pequeno, a avó falava? O sangue fica grosso? Não é esse o termo clínico, é claro, mas realmente o sangue fica grosso. O sangue fica grosso, para ele poder irrigar o nosso cérebro, ele tem mais dificuldade e isso também pode acarretar dor de cabeça. Então, gente, água. Muita água. Quantidade certa de água. Estudos realizados em Harvard, eles comprovaram o seguinte, que nós temos que tomar a quantidade de água 3,3 do nosso peso. Hã? Calma, vamos fazer uma conta rápida? Você pesa 70 quilos, você multiplica por 3. Aquilo vai dar 21. Você tira um zero, 2,1. Você pesa 100 quilos, você multiplica por 3. Vai dar mais ou menos 300. Você tira um zero, 3 litros. Então, mais ou menos, de acordo com o seu peso, você multiplica por 3 e tira um zero. Perguntinha do público. Vamos Vamos lá. colocar na tela, saber o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá. A Lenides, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Boa tarde. Acupuntura cura zumbido no ouvido? Obrigada, querida. Cura zumbido no ouvido, sim. Nós usamos pontos dos rins, porque existem duas formas, para nós, medicina oriental, existem duas formas de zumbido. Aquele que foi dado por um trauma, a pessoa estava numa festa, estava num show, e aquela caixa acústica veio, pau, aquilo deu um problema no martelo, que é um ossinho que a gente tem aqui, que você não tem que saber que ele existe. É uns nomes científicos, não tem que entender. Mas outro pode ser também por desidratação, nós falamos de água aqui. E o que o acupunturista vai fazer? Existem vários pontos, mas basicamente ele vai tratar os rins. Daí tem uma outra situação. Se isso daí já está há mais de 10 anos, gente, vai ter que fazer um tratamento persistente. Você vai fazer 10, 15 sessões, passa, depois de 6 meses você volta de novo, porque você está machucado. Mas se isso aí começou faz 1 ano, procure um acupunturista que a gente resolve isso aí, você não vai ter mais zumbido no ouvido, que deixa você louco. E tendinite no ombro? Porque você passou também, quero saber se a acupuntura ajuda e se tem algo que a gente possa fazer em casa. Sim, tendinite no ombro, ele cura. Ele cura. Claro, né? E também tem uma outra situação. A pessoa uma questão comportamental também, né? Mas também neural. Por quê? A pessoa chega para mim e fala, ai, Roger, eu tenho uma tendinite no ombro. Vamos dar um exemplo antigo? Que eu trabalho no banco e eu fico batendo carimbo o dia inteiro. Eu vou e questiono, vem cá, mas no banco todo mundo tem isso? Não, só eu e minha colega. Por quê? De acordo com a medicina oriental, todas as nossas emoções, elas são ligadas diretamente às nossas dores. Então, aquela pessoa que pega todos aqueles problemas e jogam nas costas, a tensão aumenta e as dores também. Então, procure um acupunturista. Porém, se você está sentindo dor no ombro, primeiro, bolsa de água quente. E segundo, sabe aquele exemplo que eu dei aqui na mão? Façam a massagem bem nessa parte aqui inferior, porque se aqui está os seus dedos, aqui está o seu ombro. O que eu ensinei? Sedar e tonificar. Gente, a televisão vai pegar a gente, acho que espelhado, né? Mas vamos lá. Tonificar, sentido horário. Aqui o meu tá dando horário, eu não sei para vocês. Agora, sedar, sentido anti-horário. Então eu queria que vocês pegassem esse pontinho aqui, que seria do ombro de vocês, e fizesse anti-horário essa massagem. Você vai ver que fazendo isso aí 4, 5 vezes por dia, com certeza vai diminuir bastante.
Ah, eu adoro te receber aqui, Roger. Eu vou deixar o contato, que é o Instagram, @RogerAcupuntura, Roger com 2 Gs, @RogerAcupuntura. E volte sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite seu e da Hit TV. Obrigada. Obrigado, viu? gente. Obrigado vocês que estão em casa. Obrigada, doutor. Volte sempre. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco hoje. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.